500 pedreiros brasileiros. 30 dias. Uma pirâmide de 146 metros de altura, feita com 2.300.000 blocos de calcário, cada um pesando em média 2,5 toneladas. A conta parece simples até você sentar com uma calculadora e descobrir que a matemática transforma essa pergunta numa sentença de morte logística. A Grande Pirâmide de Gizé não é um prédio. É uma montanha artificial. 146 metros de altura, o equivalente a um edifício de 48 andares. Base quadrada com 230 metros de lado, cobrindo uma área de 53.000 metros quadrados, o suficiente para estacionar 700 Boeing 747 lado a lado. Peso total estimado em 6 milhões de toneladas. Para se ter ideia da escala, o estádio do Maracanã inteiro, com estrutura, concreto, arquibancadas e cobertura, pesa aproximadamente 250.000 toneladas. A pirâmide de Quéops equivale a 24 Maracanãs empilhados. E o faraó Quéops, que governou o Egito por volta de 2560 a.C., precisou de 20 anos e uma força de trabalho de aproximadamente 20.000 operários organizados em turnos rotativos para erguer essa coisa. 20.000 pessoas durante 20 anos. E a pergunta é, se 500 brasileiros fariam o mesmo em 30 dias? A primeira coisa que precisa ser entendida é o ritmo de produção que a pirâmide original exigiu. 2.300.000 blocos, divididos por 20 anos de construção, resultam em 115.000 blocos por ano. Dividido pelos aproximadamente 300 dias úteis de trabalho anuais no Egito Antigo, o resultado é 383 blocos por dia. Isso significa que, durante 2 décadas consecutivas, os construtores egípcios extraíam, transportavam, içavam e posicionavam um bloco de 2,5 toneladas a cada 2 minutos e 20 segundos durante cada jornada de trabalho. Sem rodas, sem polias de metal, sem guindastes, com rampas de terra, trenós de madeira, cordas de papiro e a força coordenada de dezenas de braços humanos por bloco. E mesmo assim, conseguiram. Agora acelera o relógio. 30 dias. 2.300.000 blocos em 30 dias significam 76.667 blocos por dia. 76.000. A pirâmide original exigia 383. O cenário dos 500 pedreiros exige 200 vezes mais por dia. Cada um dos 500 pedreiros precisaria, individualmente, ser responsável por 153 blocos de 2,5 toneladas a cada jornada de trabalho. Isso equivale a movimentar, posicionar e assentar 383 toneladas de pedra por pessoa por dia. 1 tonelada a cada 2 minutos, sem parar, durante 12 horas seguidas. Um pedreiro brasileiro experiente nas condições ideais de um canteiro de obras moderno, com argamassa pronta, andaimes regulados e blocos cerâmicos de 6 kg sendo entregues na bandeja, assenta entre 200 e 400 blocos por dia. Blocos de 6 kg. A pirâmide usa blocos de 2.500 kg. A diferença de massa entre um bloco cerâmico de alvenaria e um bloco da pirâmide é de 416 vezes. O pedreiro brasileiro é rápido, eficiente e resistente ao calor. Mas ele não é um guindaste. E esse é apenas o problema do assentamento. Antes de colocar um bloco na posição, alguém precisa extraí-lo. A pedreira principal ficava no próprio platô de Gizé, a poucos quilômetros do canteiro, o que facilitava o transporte da maioria dos blocos de calcário do núcleo. Mas as pedras de revestimento externo, aquele calcário branco polido que fazia a pirâmide brilhar como espelho sob o sol do deserto, vinham de Tura, a 15 quilômetros de distância através do Nilo. E os blocos de granito da Câmara do Rei, alguns pesando mais de 50 toneladas, viajavam 800 quilômetros desde Assuã, no sul do Egito, descendo o rio em barcaças durante semanas. 500 pedreiros não têm como extrair 2.300.000 blocos, transportá-los e assentá-los ao mesmo tempo. Eles precisariam se dividir, e a divisão destrói o cronograma. Supondo que se conceda aos 500 pedreiros a vantagem do século XXI com equipamento moderno. Retroescavadeiras, cortadoras a diamante, guindastes com capacidade de 100 toneladas, caminhões fora de estrada, betoneiras, nível a laser. Supondo que as pedreiras já estejam abertas e a logística esteja resolvida. Mesmo assim, a física não coopera.
Um guindaste de grande porte leva em média 15 minutos para içar, posicionar e soltar um bloco de 2,5 toneladas em altura. Para posicionar 76 mil blocos por dia, seriam necessários pelo menos 600 guindastes operando simultaneamente sem parar durante 24 horas. Mas a base da pirâmide tem apenas 53 mil metros quadrados. E à medida que a estrutura sobe, a área do topo diminui geometricamente. No último terço da construção, a superfície de trabalho é tão estreita que não cabem mais do que 2 ou 3 guindastes lado a lado. Existe um gargalo físico que nenhuma força de trabalho pode superar: o espaço. Mesmo que os 500 pedreiros trabalhassem à velocidade da luz, as pedras precisam passar por um funil cada vez mais estreito conforme a pirâmide se aproxima do ápice. Tem outro detalhe que ninguém menciona até precisar enfrentá-lo. Cada bloco da pirâmide foi talhado com uma precisão que faria um instalador de porcelanato chorar de inveja. As juntas entre os blocos do revestimento externo tinham menos de meio milímetro de espessura. Meio milímetro. Em blocos de mais de 1 tonelada, sem nível digital, sem cortadora CNC, sem nada além de cinzéis de cobre e areia abrasiva. Os egípcios não estavam empilhando pedras. Eles estavam montando um quebra-cabeça tridimensional de 6 milhões de toneladas, onde cada peça precisava se encaixar com tolerância inferior à espessura de um cartão de crédito. Um pedreiro brasileiro moderno, por mais habilidoso que seja, precisaria de pelo menos 30 a 40 minutos de ajuste fino por bloco para alcançar esse nível de precisão. Multiplique isso por 2.300.000 blocos e o prazo de um mês se transforma em piada. E a logística de suporte? 500 pedreiros trabalhando sob o sol de 45 graus do deserto egípcio precisam de, no mínimo, 4 litros de água por pessoa por hora. São 2.000 litros por hora, 48.000 litros por dia. Precisam de alimentação, sombra para descanso, equipamento de segurança, atendimento médico. A construção original da pirâmide mantinha uma vila inteira de apoio, com padarias, cervejarias, açougues e dormitórios que abrigavam os trabalhadores. A arqueologia encontrou restos dessas instalações em Gizé, incluindo evidências de que os operários consumiam mais de 2.000 cabeças de gado por ano só para manter a força de trabalho alimentada. 500 pedreiros precisariam de uma infraestrutura proporcional que, em si, exigiria mais trabalhadores do que os próprios 500. Então a resposta é não, nem remotamente. 500 pedreiros brasileiros, mesmo equipados com a melhor tecnologia disponível no planeta, não construiriam a Grande Pirâmide em um mês. A matemática exige que cada homem movimente 383 toneladas de pedra por dia. A geometria da estrutura impõe um gargalo físico que torna impossível a operação simultânea de equipamento suficiente. A precisão de encaixe exigida transforma cada bloco em uma operação individual que não pode ser paralelizada infinitamente. E a logística de suporte humano, em condições desérticas, consome recursos que competem diretamente com o cronograma de construção. Para fazer a pirâmide em 30 dias, não seriam necessários 500 pedreiros. Seriam necessários, nas estimativas mais conservadoras, algo entre 40.000 e 60.000 trabalhadores, operando com maquinário pesado moderno em regime de 24 horas, 7 dias por semana, apoiados por uma cadeia logística equivalente à de uma operação militar de médio porte. Isso usando tecnologia que os egípcios não tinham. Eles fizeram a mesma coisa com corda, cobre e suor, em 20 anos, sem um único parafuso de metal. E o resultado está de pé há 4.500 anos, enquanto o viaduto da sua cidade precisa de reforma a cada década. Talvez a pergunta certa não seja se 500 pedreiros brasileiros fariam a pirâmide em um mês. Talvez a pergunta certa seja como 20.000 egípcios, 4 milênios e meio atrás, fizeram algo que ainda não conseguimos replicar com tudo que temos hoje.